Deus. Em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quantos irmãos procuram? Aleluia. Vamos só lembrar a igreja que nós estamos aproximando a nossa festa, nosso culto de Natal, que sempre foi uma grande festa. Glória a Deus. E esse ano, tanto a véspera de Natal, 24, parte de domingo e feriado, no 25 da segunda-feira, e também a passagem do ano, a véspera de ano, cai no domingo. E nós não vamos abrir mão do culto, não? Como é no domingo, nós teremos o nosso culto, mesmo que na véspera de ano, sempre nós temos liberado, fazemos o Natal e liberamos a véspera de ano para cada um, mas só não vai acontecer no domingo. Eu não vou fechar a igreja. Nós vamos ter o culto normal aqui, nós vamos ter o culto normal no horário normal, das 7 às 9 da noite, e nós ainda vamos estar ministrando uma ceia para a glória de Deus, para que nós venhamos ter o último dia do ano celebrando uma ceia do Senhor, onde nós com certeza vamos estar ali pedindo a Deus, recomendando ao Senhor as nossas vidas e pedindo perdão por algumas falhas que cometemos, já que nós tivemos já a nossa Santa Ceia do mês de dezembro, mas vamos ter uma ceia especial, uma ceia exclusiva e encerramento de ano para a glória de Deus. Isto no domingo, no dia 31 de dezembro, o último dia do mês para a glória de Deus. Lucas capítulo 7, versículo número 11. 7 e 11. Glória a Jesus. E também lembrando que sexta-feira é nosso culto administrativo. Glória a Deus. Vamos encontrar, igreja, amém? E aconteceu poucos dias depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Podem sentar em o nome de Jesus. Ouvir a palavra fama me faz aqui lembrar o grande homem de Deus, Gisel Gomes. Ele diz: só existe um famoso, que é Jesus, Muitos são tidos como famosos, muito se fala de fama de seres humanos, de artistas, de políticos, enfim, de personagens nessa vida. Mas Gisel Gomes, ele diz: só existe um famoso. Jesus, de fato, ele é famoso, e a Bíblia diz aqui que a sua fama
se espalhou por toda a Judéia, se espalhou por toda a adjacência, né? Enfim, a fama de Jesus espalhou por todo Israel, se espalhou por todos os países de Israel e foi se espalhando, mesmo depois dele morto. É o único que a fama dele continua. Jesus teve sua fama ultrapassando os limites territorial de Israel, saiu dos limites do Oriente Próximo, saiu dos limites do continente europeu, dos limites do continente asiático, do continente africano e do continente americano. Enfim, a fama de Jesus espalhou no globo todo e ela permanece. E ela permanece. É o único que sua fama permanece. É o único que a sua história continua aceitável, acreditada. É o único que aquilo que se falou dele e que ele falou continua sendo algo autêntico e totalmente atual, bem presente. Nada cai daquilo que Jesus falou. Mas, igreja, nós queremos aqui refletir a partir de duas expressões de Jesus. Vamos nem questionar o estado emocional daquela mulher, porque nós sabemos que era um estado emocional arrasado. Ela estava arrasada. Era uma mulher emocionalmente, psicologicamente, estava acabada. Isso aí é indiscutível. Por causa das percas e agora dessa última perda que era o filho jovenzinho. Mas vamos focar em duas expressões que Jesus usou. A primeira é ao encontrar aquela mulher, aquela mãe, e que vem chorando, Jesus diz: não chora. Irmãos, você dá para imaginar alguém chegar para você que está ainda assim com o corpo do seu filho, já a caminho da sepultura, que é a pior hora no coração, na mente, no sentimento de quem perdeu um ente querido? Essa é a pior hora, porque é a hora que você vai se despedir definitivamente, de vez, do corpo. Eu sempre gosto de dizer, quando eu ministro os velórios, o cerimonial fúnebre, que a pior hora é a hora que o caixão vai sair. Enquanto o corpo, mesmo morto, está presente, ainda não se consola com a presença do corpo, porque ele está vendo o corpo do ente querido. Mas já notaram que na hora que vai fechar o caixão e começa o chororô a aumentar? Quem já está chorando aumenta o choro, e quem não estava chorando começa a chorar. E quem não consegue derramar lágrima já começa a se angustiar, a se amargurar, porque já vem na sua consciência uma lembrança do tempo que conheceu, que viveu, que ouviu, que falou, que brincou, que prosou, ou até do momento que com aquele ente querido você se aborreceu ou aborreceu a ele. Você vai lembrar de tudo isso em instantes, e ao mesmo tempo vem à sua mente: nunca mais o vi. Por isso o desespero aumenta. E quem não tem nada de conhecimento de Deus entra no desespero. Entra no desespero. Essa mulher, ela vinha arrasada, já vem para o caminho, o corpo está dentro do esquife, está dentro do caixão. E Jesus para e diz para aquela mulher: não chore. Simplesmente diz isso: não chore. Como é que essa mulher vai reagir? Como é que essa mulher ela vai se comportar diante dessa expressão? Não chore. Simplesmente Jesus diz: não chore. O não chore de Jesus, irmãos, já estava incluído ali naquele não chore a providência. Eu chegar para alguém que teve seu ente querido morto e que está chorando, eu jamais vou chegar para essa pessoa e dizer que não chore. Nunca fiz isso.
Nunca. Chore não. Mas eu escuto muita pessoa dizer, não chore. Não chore. Sempre, às vezes eu digo para a pessoa, não pode chorar. É um momento de choro mesmo. É um momento oportuno para se chorar. É perda. Mas Jesus tem diferente. Jesus para aquela mulher, não chore. Eu não tenho essa autoridade para dizer para alguém que perdeu um ente querido que não chore. A única coisa que eu posso dizer, chore. Chore o quanto você puder chorar. Por que eu não posso dizer e ninguém pode dizer? Porque nós não temos o poder de tirar a causa do choro. Qual era a causa do choro daquela mulher? Aquela mulher tinha uma causa para o choro. Qual era a causa do choro? A perda. Pronto, a morte, a perda do filho. Então essa era a causa do choro. Aquela mulher não estava chorando enquanto o filho estava vivo. Ela só começou a chorar quando o filho morreu. Então a causa do choro era a morte, a perda da vida. A causa do choro. O choro só cessaria se fosse tirado da causa, que era a morte. Mas ali, nada mais, nada menos do que aquele que é o autor da vida, chega para aquela mulher, sem fazer com que ela entenda com as palavras dele, que ele estava garantindo a retirada da causa. Simplesmente ele diz para aquela mulher, preste atenção como é que está escrito. Ele diz para aquela mulher, encontra-se as caravanas, aqui Jesus vai conduzindo, e aqui vem conduzindo o defunto. Simplesmente, para quem Jesus se dirige primeiro, é para aquela mãe. Porque a Bíblia diz que quando ele viu o desespero daquela mãe, o choro daquela mãe, ele se compadeceu daquela mãe. Ele se apiedou dela. E ele se direciona para ela. Primeiramente para ela, ele diz, não chore. Depois que ele diz para ela, não chore, é revelado o momento seguinte, a ação seguinte, de que quando ele disse não chore, ele estava já decretando a eliminação da causa. Porque a Bíblia diz que quando ele diz para ela não chore, ele se vira para os que estão conduzindo o caixão e ele encosta no caixão. Tocar é encostar no caixão. E quando Jesus encostou, naquele momento que ele encostou, não foi para ressuscitar, foi para pararem. Ele deu um toque e entenderam. Jesus só encosta a mão no caixão. Quando ele encosta, quem vai conduzindo para. Quando para, olha outra expressão. Se mandar alguém parar de chorar, que está chorando por causa da perda do filho, é uma coisa humanamente sem lógica. Agora chegar para uma pessoa que está morta, um corpo que está sem vida, e dizer, levanta-te. Falar para morto, é uma coisa sem lógica. É ou não é? Tem lógica isso? Tem lógica. Só fala com o defunto quem está movido pelo desequilíbrio emocional. O ente querido mais achegado é a esposa, o marido, a mãe com o filho, um filho com a mãe ou uma filha, que ali no desespero começa a conversar com o defunto, mas o defunto não está ouvindo nada. O defunto não está ouvindo nada. Mas ninguém tem a ousadia, a coragem, mesmo que conversando com o defunto, chegar para o defunto e dizer, levanta-te. Eu, pelo menos, já vi, em todo velório que eu participei, eu já vi gente conversando com o defunto. Eu não converso. Eu não converso com o defunto. Eu não vou perder tempo. E nem vou passar para os outros uma crença equivocada de que aquele defunto está me ouvindo.
Porque se um líder, se um pastor começa a conversar com o defunto, ele vai passar uma ideia de que aquele defunto está ali ouvindo. E os outros que têm estima e respeito pelo líder, vai começar a acreditar. Ah, o defunto estuda. Mas não estuda. Mas Jesus chega, irmãos, depois que para, ele diz para o defunto, ele não diz para outras pessoas, diz para o defunto: levanta-te. Pois aquilo que não tem lógica para nós, irmãos, aquilo que para nós não tem lógica porque não é possível a nós, para o Senhor tem, porque para Ele é possível. Primeiro, não chore. Instantaneamente ele diz a causa do choro. Aquele jovenzinho se levanta. E quando se levanta, a Bíblia diz que imediatamente ele já começa a falar. O que aquele jovem falou, a Bíblia não diz. Mas quem começou a falar, não sei se ele disse: mãe. Porque aquele jovem conhecia a mãe dele melhor do que ninguém. Aquele jovem não conhecia Jesus. Ainda era um jovenzinho, ainda era um adolescente. Ele conhecia a mãe dele. Eu não estou querendo que os irmãos tenham essa crença que eu estou tendo. Quando ele começou a falar, eu tenho certeza que ele começou a falar com a mãe dele. Agora, daí, irmãos, começa um diálogo com Jesus. Apesar da Bíblia não descrever, mas que Jesus entrega, convida aquele jovenzinho, aquele adolescentezinho, a sua mãe. Agora que eu posso imaginar, estavam saindo da cidade, o cemitério era um pouco, estava distante da cidade, não era um cemitério postado na cidade, também não era tão longe. Agora imagine que com a alegria da vida do menino voltar, a Bíblia diz que era uma multidão que acompanhava aquela mãe. Agora a alegria de todos que estavam tristes, que vinham chorando, mesmo os que não vinham chorando, mas vinham sentindo pelaquela mãe que tinha perdido o filho, agora se alegram, há uma alegria, há um alvoroço de alegria. E qual é agora a decisão? Volta para dentro da cidade, volta para casa. Eu não sei quando é que foram lembrar do coveiro, que estava esperando lá para o corpo chegar. Eu não sei até que hora esse coveiro ficou esperando lá e se perturbando, dizendo: que tanto atraso é esse desse sepultamento? Por que esse sepultamento não chega? Porque não tem mais defunto. Agora imagina o coveiro lá, aproximando da noite, ele deve ter procurado. Vai saber se esse defunto veio ou não é. Vai saber o que foi que aconteceu. Por que está atrasando o sepultamento? Irmãos, com alegria de ver aquele menino voltar à vida, todo mundo se alegra. Lá vamos lembrar de cemitério, mãe. Lá vão lembrar de sepultamento. Lá vão lembrar de funcionários lá do cemitério que estavam esperando. Já tinham acertado tudo, porque o menino tinha morrido e já estava hora marcada de sepultamento e o coveiro está lá. Só que volta todo mundo para dentro da cidade e o coveiro estava esperando. Porque coveiro é isso. Coveiro, irmão, só espera defunto. Porque coveiro, o trabalho de coveiro é enterrar defunto. Se não tiver defunto, não tem trabalho para o coveiro.
E naquele dia, para aquele serviço, o coveiro ficou sem serviço. Porque Jesus cruzou aquele caminho. E aquele cruzamento ali, irmãos, eu quero que a igreja entenda uma coisa. Eu não sei quantos Jesus ressuscitou. Aí você pode dizer, pastor, fomos 4, irmãos. Isso aí são os que a Bíblia registra. São os que a Bíblia registra. Esse é um deles, a filha de Jairo, que a Bíblia registra. Agora, quantos Jesus ressuscitou? Eu não sei. Eu só sei que foram muitos. Porque depois que Jesus começou o seu ministério, ele começou a fazer milagres. E Jesus já estava ali ele já estava ali nos 3 anos ministrando milagres. Jesus já tinha ressuscitado muita gente, porque em 3 anos morreu muita gente. Ainda mais numa região, numa época que o povo era muito doente. Jesus ressuscitou muita gente. Agora, uma coisa é certa: se Jesus cruzasse numa caminhada, que nessa caminhada do outro lado vinha defunto, pode ter certeza que o povo ia ficar sem trabalho naquele dia, porque ressuscitava. Jesus nunca foi para o velório, mas no dia que ele foi ao local que tinha velório, ele desmanchou o velório. Ele acabou com o velório. Como é que você acaba com o velório? Devolvendo a vida do defunto. Jesus acaba com o sepultamento. Jesus acaba com o velório. Irmãos, sepultamento e velório é o sinal de punição, é o sinal de derrota, é o sinal de perca, é o sinal de ruína. Velório e sepultamento são ações que mostram, que provam que houve uma ruína, que houve uma perca, que houve uma derrota, que houve uma punição, que houve uma sentença. Porque a morte é sentença, igreja. Só que Jesus, sempre que ele ou foi à casa que tinha uma derrota, que tinha uma punição, ele desmanchou a sentença, ele mudou o quadro, o que era derrota passou a ser vitória, o que era sentença passou a ser perdão. Não teve nenhuma possibilidade de Jesus chegar no local que tinha um defunto, ele ficar ali velando o corpo, ele ficar acompanhando o velório até sair do sepulcro. Não, eu tenho convicção disso. Se ele foi convidado para alguma casa que tinha um defunto, quando ele chegou lá, o defunto deixa de ser defunto e volta a ter vida. Se quando levaram ele para o cemitério, ele tirou de dentro do sepulcro. No dia que ele foi para o cemitério, eu até acredito que Jesus foi para o cemitério essa vez. E ele foi para o cemitério só para tirar de lá alguém que ele amava e que estava morto. Agora você imagina, irmãos, esse Senhor que tem esse poder, e Jesus ele não resiste ver alguém morto. E quando ele estava no ministério, ele não resistia ver alguém morto. Só que agora, irmãos, é possível que ele ainda faça a ressurreição, é possível como? Usando um vaso para orar e devolver a vida. Mas sabe qual é o prazer de Jesus? O prazer de Jesus agora não é devolver uma vida individual, não. Jesus, ele está aguardando o momento do prazer dele de devolver todas as vidas que já morreram. O prazer de Jesus é trazer de volta à vida os milhões que estão sepultados em um só dia. Isto é que é poder, isto é que é Deus, isto é que é promessa. Ele fez com alguns individualmente para revelar o seu poder, a sua natureza, a sua origem, que ali estava
Salvador já manifesto entre os homens. O Emanuel já estava ali, e estava entre os seus, e os seus não reconheceram, não tiveram a capacidade de identificar, com todas as provas, porque tudo que só Deus podia fazer, só Jesus estava fazendo. Tudo que só era possível acontecer por ordem de um Deus verdadeiro, Jesus estava fazendo acontecer. Qual é a conta que podia ter? Mas eu sou bem-aventurado, você também é bem-aventurado, porque nós não vimos a Jesus com estes olhos, estamos crendo, e os judeus viram e rejeitaram. Ah, mas eles não são bem-aventurados. Bem-aventurados somos nós. Os judeus receberam alguns privilégios e algumas graças que nós não recebemos, mas nós recebemos alguns privilégios e algumas graças que eles não receberam. Cada povo de Deus com as suas particularidades. Deus tem com os judeus particularidade que é só com eles, mas Deus tem com a igreja particularidade que é só com a igreja. Os judeus não têm direito. São povos distintos, com propósitos distintos, mas com promessas eternas. As promessas para ambos são eternas, mas propósitos distintos, povo distinto, porque Israel não é a igreja não é Israel. Quem diz que é, está enganado. Quem diz que Israel é a igreja e que a igreja é Israel, está equivocado, não conhece as escrituras sagradas. Porque a Bíblia faz distinção dos dois povos. A Bíblia faz distinção do ministério dos dois povos. A Bíblia faz distinção do tempo de atuação dos dois povos, judeus e igreja. E a Bíblia ainda diz, através de Jesus disse, está na Bíblia: bem-aventurados são os que não viram nem ouviram, ou seja, os que não são judeus, mas que creram. Irmãos, olha que bem-aventurança você tem. Você não viu Jesus? Você não viu que os olhos judeus viram? O que aquela nação, os contemporâneos de Jesus viram? Vi Jesus dizer: vai lá para o defunto, levanta. E ele levanta. Eles viram, eu não vi, você não viu. Jesus ir lá no túmulo de Lázaro e dizer: Lázaro, vem para fora. Eu não vi, você não viu, os judeus viram. Jesus foi lá para pessoas que tinham as mãos todas encolhidas, encrenquilhadas, e Jesus dizer, mandar eles ficarem com as mãos estendidas, e eles normalizam a sua situação. Eu não vi, você não viu, os judeus viram todas as provas. Eu não vi Jesus transformar água em vinho, ninguém aqui viu, mas eu creio nele, não é na água, eu creio nele que transformou a água. Eu não vi Jesus multiplicar uma quantidade de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 10 mil pessoas, porque só ali tinha 5 mil homens, chefe de família, e alimentou para mais de 10 mil pessoas. Eu não vi, você não viu, mas eu creio que Jesus fez aqui. E os judeus viram, irmãos, se alimentaram do que eles viram, se alimentaram de que aquilo foi real. Eu creio. Então, nós temos um privilégio que os judeus não têm. Nós somos agraciados com um privilégio que os judeus não têm, mas nem por isso nós devemos nos sentir melhor do que eles. Nem por isso nós devemos prevalecer e dizer: ah, mas eu criei sem ter visto nada, e o judeu não creu, o povo incrédulo. Não, orem por esse povo, porque Jesus tem um negócio particular com eles que não tem comigo e com você. Jesus vai dar uma oportunidade a eles
que não vai dar a mim e a você se nós iniciarmos o reino. Não vai dar. Se a igreja do Senhor se desviasse, como os judeus se desviaram, não teria a oportunidade que os judeus vão ter, mesmo que tenham se desviado. Porque Deus tem um negócio bem particular com eles. É algo bem particular com aquele povo, mas que também, irmãos, Deus tem um negócio bem particular conosco, comigo e com você. Um negócio bem particular. É tão particular, tão íntimo, que Ele pegou a santa terceira pessoa da Trindade e colocou em mim você como carimbo. Esse aqui é meu. Esse aqui é membro da minha igreja. Não botou ali para dizer: isso aqui é membro dos judeus, isso aqui é um judeu. Não, ele botou isso para dizer: esse aqui é membro da minha igreja. Aleluia. Está entendendo, irmão? Olha o negócio que ele tem com a igreja. Os judeus estão todos lá sem o Espírito Santo dentro deles, e a igreja está toda habitada pelo Espírito Santo. Negócio bem particular. Os crentes entre mistério com Deus e os judeus não. Os crentes, irmãos, conversam com Deus e os judeus não conseguem. Estão lá orando, mas para sentir que tem alguma coisa e que estão diante de alguma coisa real, deixa eu ir lá para aquele pedaço de muro que ficou. É onde eles sentem que estão mais perto de Deus. Faz suas preces em casa, mas o judeu só sente que está mais perto de Deus quando vai lá para aquele muro da lamentação. E que ali pega, entope as brechas daquelas pedras lá com um pedaço de papel pedido. E assim faz um bocado que não tem o Espírito Santo de Deus também, irmão. E assim pessoas de outras religiões que não tem o Espírito Santo de Deus sai da sua terra e vai em turismo para Israel para ir lá para aquele mundo da lamentação. Puta, um pedido dele. Que tolice! Isso é para quem não tem o Espírito de Deus, igreja. Para quem tem o Espírito de Deus não precisa disso. É igual crente, irmão. Tem crente que ele deixa de ser vencido. A Bíblia diz só o batismo. Tem muito crente saiu do mundo inteiro, crente mesmo. Sai do mundo inteiro para ser batizado de novo no Rio Jordão. Para ser batizado de novo, vai lá, me batize. Irmãos, como é que o crente prega heresia? Eu poderia, se eu tivesse condição, eu também ia. Eu também ia a Israel. Se eu tivesse condição, eu também ia. Eu também ia dar um passeio nas terras que Jesus andou. Eu também ia na terra do pão, onde ele nasceu, lá em Belém. Eu também ia na terra do louvor, na Judéia, lá em Judá. Só tinha uma coisa que eu não ia fazer. Aliás, duas coisas eu não faria se eu fosse lá: nem botar um pedaço de papel com o pendeiro numa brecha daquele muro, e nem tampouco ia me batizar no Rio Jordão, porque eu já estou batizado. Eu estou batizado, mas tem muita gente sem batizar. Sim, quem vai a Israel se batiza de novo. Não, você não pode fazer nada simbólico, não. Nós não podemos fazer das coisas de Deus brincadeira. Senão eu também podia fazer brincadeira com a Santa Ceia. Eu não posso. Olha que é sério se eu brincar com o elemento da ceia. E ali é só pão, e é só vinho. Mas eu não posso brincar, porque a Bíblia diz: se eu comer aquele pão e beber daquele vinho indignamente, eu estou trazendo condenação. E olha que ele é pão, não é o corpo de Jesus, é pão, mas como representa, eu tenho que levar a sério. O batismo eu tenho que levar a sério. Eu fui batizado, eu tenho que levar a sério aquele batismo. Foi o batismo que eu me identifiquei com Cristo. Eu não posso me envolver em outro batismo, que eu estarei menosprezando a santa doutrina, e estarei desprezando o batismo que eu levei a sério, o batismo que eu me submeti, crendo
na direção doutrinária da palavra de Deus. Alguém aqui já foi a Israel? Quem foi já a Israel? Nem ninguém, né? Mas se você quiser ir, tiver condição de ir, não tem problema de ir. Só não faça, só não pratica as heresias que a gente pratica lá. Aí você pode dizer, pastor, daqui que o Espírito de Deus pode praticar heresia, se perder o contato com ele, pode. Se perder o contato com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está em contato conosco direto, e ele não nos deixa errar se nós estivermos em contato com ele. Se nós romper o contato com ele, ele não vai fugir de nós, mas nós vamos deixar de ouvi-lo. Como é que eu vou ouvir alguém se eu não estou tendo contato com ele, se eu não estou me comunicando com ele? O Espírito Santo só se comunica comigo a partir do momento que eu correspondo à comunicação dele. A partir do momento que eu não correspondo, ou seja, ele me passa a ordem, o Espírito Santo não está só para me perguntar o que é que tu quer, o que é que tu acha, como é que tu quer ser, como é que tu quer isso. Não, ele está para direcionar, para dar ordem, ele está na vazio para nos dar a direção correta, para nos doutrinar. Se ele passa e eu não dou a mínima, eu não obedeço, eu não estou me comunicando com ele. Se eu estou me comunicando com ele, eu vou seguir o meu caminho. Então nós temos esse Jesus, irmãos, é o que nós cremos, é o que está na Bíblia. Esse Jesus, ele fez de nós um povo especial. Eu às vezes ficava conversando com Deus e com o Senhor Jesus, e às vezes eu fico, Senhor, não é tua falha, nossa, mas está acontecendo pouco milagre, está acontecendo poucos milagres, mas salvação até que está acontecendo. As pessoas estão se salvando, as pessoas estão aceitando a pregação da salvação, mas está acontecendo poucos milagres. Até nas igrejas que pregam muito milagre, você já percebe que há uma manipulação e que não existe aqueles milagres. Há uma manipulação tão grande e que não existe aqueles milagres todos. Milagres, irmãos, onde você não vai ter dúvida de que eles existem. E esses milagres não estão acontecendo. Milagres onde não há dúvida, onde ninguém pode duvidar. Porque tem muitos testemunhados aí que pode ter acontecido, mas como não houve nenhum vestígio do problema, apenas a pessoa está contando, tem gente que não quer dizer não. E outros, a pessoa sabe que a medicina estava pelo meio. Foi uma cura divina, Jesus operou aí, conservou a vida, mas a medicina estava pelo meio. Eu estou falando de milagre, daquele que você está vendo a pessoa e que depois da oração, o problema que tinha, a enfermidade que tinha, que era visível, que era percebível, já não existe mais. Esse milagre que eu estou falando. O que está acontecendo? Se os irmãos perguntar, por que, pastor? Eu só tenho uma coisa para dizer: que não é falha de Jesus. Que não é falha de Jesus. Porque ele doutrinou com ordens para que quem tivesse fé, os sinais seguiriam. Aí não está acontecendo milagre, eu só tenho uma coisa que eu posso imaginar: a fé para a cura eu não tenho. Sou eu que não tenho. Os irmãos eu não sei. Cada um julga a si mesmo, né? Mas se eu estou orando, o milagre não está acontecendo, será que Jesus deixou de operar? Não, porque ele disse que os sinais seguirão os que crerem. Vai ser Deus que crê. Mas eu já vi os milagres acontecer. Então eu comprometi a fé do milagre que dá sinal.
Porque isso eu vi muitas vezes orar e o Senhor curar a doença visível. Possessão visível, repreendeu o demônio e ele embora. E a vida se liberta. Há tão pouco tempo atrás. Há tão pouco tempo atrás. Agora, irmão, quando você olha para as igrejas, quando você fica tomando conhecimento dos problemas aí, não tem mais os milagres, as libertações das igrejas. Isso é raro, irmão. Isso é raro. Será que Jesus deixou de operar para que o caos volte a tomar conta? Não, foi a nossa fé que gera sinal que está inativa. Nós continuamos crentes em Cristo para a nossa salvação, mas a fé que gera sinal, que produz sinal, nós não temos. E por que está acontecendo, irmãos? E eu digo para os irmãos, é falta de consagração para as nossas vidas. Nós estamos nos cultos, os cultos de louvores, os cultos de pregação, toda a igreja se mexe. Mas quando é culto para orar mesmo, você vai consagrar, quando você vai se derramar os peitos, você vai conversar com ele, é um negócio só com você e Deus, irmãos. Você é esvaziado. Esse é o resultado da igreja não ter mais o poder que ela teve até o. Esse é o resultado de você não ver mais nenhum milagre, ninguém contar mais milagre, testemunhar mais milagre. E quando isso acontece, irmão, a sociedade vai para o desespero, porque ela não tem mais a quem socorrer. O mundo no caos, o povo endemoniado, o povo enfermo. Quando a igreja é viva, quando a igreja é atuante, eles têm socorro, tem para onde correr. Quando a igreja não é mais viva como devia ser, como não é mais atuante como devia ser, o mundo fica no desespero. Por aí, vamos buscar. Sabe quando foi que o povo deixou de buscar a macumba no Brasil? Foi quando as igrejas chegou com poder e autoridade. Aí começaram a buscar as igrejas, os crentes. Hoje, irmãos, o povo já tem dificuldade de saber onde é que eles vão buscar o socorro. Já tem dificuldade. E os crentes já têm medo de ser acionados também, ainda tem isso, irmão. E os crentes ainda têm medo de ser acionados. Mas cara, já está demorado. Deus me livre de passar ali por perto. Vão me chamar para orar e eu não vou. Está entendendo? Está entendendo? Será que o quadro de obreiros de uma igreja era para se assombrar com pessoas demoniadas? Não, pelo contrário, é para ser um pilotão da elite, de confrontar e de repreender os demônios. Mas não está mais acontecendo. Os pastores têm medo, sabe? Os pastores já não. Ninguém nem convida mais pastor para orar. Eu digo que quando me procuravam muito, pessoas de outras igrejas procurando a minha. Eu disse, o pastor não vem não. O pastor não vai não. Como é que ele não vai essa missão dele? E o que é que tinha que não ia? Então, igreja, o que nós estamos necessitados, não é desejando, necessitados de render-se a Deus mais em oração. Mas aquela oração onde você vem e você ali se derrama aos pés do Senhor. Não é aquela oração onde você, antes de começar, você vai primeiro conversar da vida alheia, conversar de algum assunto particular. Não. Você sai de casa, você vai se juntar com o outro, você já vai orar. Só conversar. Não, problema dos outros, você só se for para você orar a Deus pedindo a solução. Se for só para relatar mesmo, nem comece não, porque a tua oração vai ficar esvaziada. Já vai ficar rejeitado por dentro. Chega! Entra na presença de Deus. Conversa com Deus.
consagra a vida a Deus, esse Jesus, irmãos, nada, mas nada, deixou de fazer daquilo que ele foi acionado para fazer. Os apóstolos ainda tiveram suas vaciladas. Os apóstolos ainda tem um momento que foram convidados para expulsar o demônio de um garoto, não tiveram como expulsar. Aí o pai do menino veio procurar Jesus. Quando procurou Jesus, que Jesus chegou, Jesus expulsou a caça que estava no menino. Irmão, Jesus nunca deixou, quando foi acionado, de operar o milagre, solucionando um problema que a ele foi pedir a solução. Jesus nunca saiu de um lugar onde os enfermos vieram até a ele, para o enfermo voltar doente para casa. Quando lhe levaram até o local que tinha um defunto, aquele defunto deixou de ser defunto. Guarde isso no coração. Nunca houve um momento em que Jesus não conseguiu resolver o problema. Todos ele resolveu. Mas nós, líderes, não somos assim. Vai ter em nós situação que nós não vamos resolver. Isso aconteceu com os apóstolos, que estavam muito mais dotados de poder. Aconteceu. Os apóstolos que foram expulsar o demônio não conseguiram. Os apóstolos iam ali orando, irmão. E o demônio esnobou os apóstolos. Não saiu. E eram os apóstolos. Paulo, um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Não é, irmão, que Paulo, ele morreu e não conseguiu ter uma oração eficaz para curar Timóteo. Será que Paulo falhou? Não, é porque Paulo é limitado. Não é que ele falhou, é porque estava dentro de um limite. Porque estava dentro de um limite. E ele partiu para a glória. Apesar de ter feito orações para Timóteo ser curado, que eu sei que ele fez, mas Timóteo continuou doente. Mas como a doença de Timóteo não era para a morte, a doença de Timóteo não era para a morte, e o Senhor simplesmente não quis curar as orações de Paulo. E foram outros irmãos que Paulo orou e não houve cura. Mas houve muitas curas por meio do apóstolo. Houve mais ressurreição do que aquele último por Paulo. Houve muitos milagres operados pelos apóstolos, mas também não houve milagres que não aconteceram na intercessão dele, porque eles eram limitados. Assim somos nós, irmão. Nós vamos orar em alguns momentos, não vai acontecer o milagre. Agora, o que não pode é toda a vida que orar nunca acontecer milagre. O que está errado é não acontecer milagre de jeito nenhum nas nossas orações. Em algum momento não acontecer, isso é muito natural. Agora, nunca aconteceu milagre. Orarmos não aconteceu milagre. Orar, milagre não aconteceu. E errado conosco, não é com a doutrina, não é com o Espírito Santo, não é com Jesus, é conosco. Irmãos, nós temos dia 31 de dezembro, fecha 365 dias. Quantos alcançou milagre aqui durante esses 365 dias? Quem alcançou milagre? Um milagre mesmo. Falando milagre. Milagre que tinha um problema e ele foi pela intercessão. Pronto, temos 2 mãos que levantou aí. 3, 4, 5, 6.
Eu não estou falando. E cura divina. Cura divina é aquele milagre da operação da cura, da doença, sem precisar de remédio, sem precisar de médico, você simplesmente estava doente ali e houve uma oração, intercessão, e a doença saiu na hora. Isso é cura divina. Tem alguém que tem cura divina? Teve uma mão que levantou aí. Duas ali, olha. Cura divina. Cura divina é aquela cura que vem por Jesus, e não por médico, e não por cirurgia. Por Jesus. Única e exclusivamente por Jesus, via oração. Muito pouco. Eu vou provar para vocês que é muito pouco. Provar para vocês que é muito pouco. Ou só duas mãos que levantaram para a cura divina. Milagre levantou-se algumas mãos, mas para a cura divina, duas mãos. Quantos durante os 365 dias ficaram doentes? Levante a mão. Eu fiquei doente. Fiquei doente com uma infecção brava na garganta. Irmão, ninguém, tem muita gente que não levantou a mão porque está com vergonha de dizer que ficou doente. Mas ficou doente. Ficaram doentes, quase que todos aqui ficaram doentes. Olha se não tiver ficado todos. Esperaram a cura pelo remédio. Esperaram a cura pelo remédio. Pronto. Teve um milagre, né? Uma cura divina. Pronto. Mas aqui, entre nós, olha, irmão, acho que vamos se levantar. Todo mundo ficou doente. Mas aqui, cura divina, quem ficou curado sem precisar de remédio. Só foi duas mãos que levantou. É pouco, irmão, para todo doente. É acomodação. É confiar na medicina. É confiar no remédio. Nós passamos a confiar nos remédios para certos problemas e vamos logo para o remédio. E não acionamos a Jesus. E se acionamos, nós não esperamos Ele curar. Simplesmente não temos fé suficiente. Nós vamos para o remédio. É a hora do remédio. A hora do remédio. É o que acontecer primeiro. Está entendendo? Você está orando tomando remédio. Como é que você vai contar que foi Jesus que curou? Você estava tomando remédio também? Não vai saber. Foi ele que me curou. Mas eu tomei um remédio. Eu já vi depoimento aqui. Mano, foi Jesus me curou. Mas eu tive que tomar um remédio, né? Porque o remédio, os doutores também são aprovados por Jesus. Eu não sei se Jesus aprova o doutor, não. Quem vai que disse para você? Hã? Ainda tem gente que ainda quer, irmão, reforçar sua incredulidade e dizer, mas eu procurei o médico, e os médicos também são aprovados por Jesus. Quem foi que isso não são aprovados por Jesus? O conhecimento que eles têm, realmente conhecimento dado pelo Senhor. Mas dizer que Jesus aprovou o médico, para Jesus aprovar o médico, precisa o médico ser crente, santo, lavado, revido do sangue de Jesus. Você pode até dizer que todo conhecimento, ele é um conhecimento que vem do alto, porque nenhum vem de baixo. A inteligência é dada por Deus. Mas dizer que os médicos são aprovados por Deus, aprovado por Deus não é aquele que está lavado e remido pelo sangue de Jesus e mantém fidelidade com Ele. Tem tanto médico aí que são feiticeiros. Tem médico espírita, tem médico macumbeiro, tem médico prostituto, tem médico adúltero, tem médico pedófilo. Ninguém está provando esses troços, mano. Hã? A igreja ouve o noticiário. Médico que violenta as pacientes. Médico que leva as suas pacientes, ginecologistas, para fazer o exame e chega lá e dão uma dose de anestésico que a mulher toma, eles abusam da mulher. Médico que está fazendo parto, está abusando da mulher. Aí Jesus aprova. Aí Jesus aprova o médico. Jesus está aprovando esse civilismo? Coisa nenhuma.
Então não vem com essa que Jesus aprova o médico. Fé é fé, não misture. Crente é crente, não confunda. O problema da sogra de Pedro, comparado com outros problemas de saúde, era pequeno. Ela estava com diarreazinha. É porque a diarreazinha deixa a pessoa fraquinha, né? E fica camarada. Fica ali. Ela estava com uma diarreazinha meio forte, uma infecçãozinha intestinal meio forte, uma febrezinha. E ela não era mais nova, né? Era a sogra de Pedro. Se era a sogra de Pedro, ela já tinha uma idade. Então, botar com uma certa idade e uma infecção intestinal, uma disenteriazinha, como a Bíblia diz, e uma febre que era uma infecção intestinal. Mas o que foi que Pedro fez? Levou ele até lá para curar a sogra dele. Não foi dar uma medicação, porque tinha medicamento para isso aí. Não, Pedro, não, sabe uma coisa? Vou levar Jesus lá em casa. Só para curar a minha sogra. Ele ama ou não ama a sogra? Não ama a sogra. A Bíblia deixa bem claro que Pedro levou Jesus à casa dele. E levou à casa dele porque a sogra dele estava doente. E levou até onde estava a sogra dele doente, para que Jesus curasse. E Jesus curou. Jesus curou. Então Jesus continua curando, irmão. Faça, irmão. Dê prazer a Jesus para Ele curar tuas doenças. Não importa se ela é pequenininha. Não importa se ela é uma gripezinha, não importa se ela é uma dorzinha de barriga, não importa se é uma dorzinha de dente. Faça, exercite a sua fé para que Jesus exercite o poder dele. Jesus, ele quer exercitar o poder dele mediante o nosso acionamento. Jesus, ele tem o prazer de curar, mas ele quer que nós tenhamos o desejo de ser curados por ele. Depois que corre por médico, vai igual aquela mulher de credo, que ela não acreditava em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela só foi para Jesus porque não tinha mais para onde ir. Se ela ainda tivesse dinheiro, ela ainda não tinha para Jesus naquele dia. Ela só foi porque não tinha mais. Aí apelou para Jesus na última hora, mas ele é tão bom que ele dá por outra mulher. Certo? Então, só que é o seguinte: não vá de cabeça agora se não tiver pronto. Só passe a confiar na prova de Deus se você tiver crente de verdade. Crente de verdade. Não, eu não vou para o médico, vou confiar em Jesus. Se não está confiando, aí o problema vai piorar. Se você tiver confiança, não, eu não vou para o médico, porque eu sei que ele tem uma certa competência, mas eu não vou para o médico porque eu vou colocar isso aqui para Jesus curar. Eu quero que Jesus cure. Eu quero glorificar o nome do meu Senhor. Irmãos, cada milagre que Jesus faz e que você é parte dele, você está glorificando o nome do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado, não é só pela boca aqui não. O nome de Jesus vai ser glorificado pelos feitos dele, magnífico, porque ele é glorificado pelos seus feitos, e não simplesmente porque eu abro a boca e dou glória a Jesus, Jesus, glória a Deus. Não, é pelo que ele por meio de mim faz. Ele é glorificado. Ou o que ele faz na minha vida, ele é glorificado. É verdade. Então, seja o canal para que o Senhor seja glorificado. Aleluia. Nós vamos, igreja, finalizar essa mensagem e vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Até beber essa água aqui. Vamos orar para ver o que Deus toca no nosso coração, o que nós devemos fazer aqui para frente.